Fala pessoal, estamos aqui com mais uma entrevista, né? Hoje entrevistando o comandante naval da Guarda Municipal, né? Guarda Civil Municipal. E ele vai abordar alguns pontos, né? Para iniciar essa entrevista, eu gosto sempre de deixar o convidado tá falando um pouco sobre ele. Então, eu vou começar com a primeira questão da entrevista, que é: quem é o comandante naval? Bom dia, comandante. Bom dia, Campos. É um prazer enorme estar no seu programa, sendo entrevistado mais uma vez, né? Já fomos entrevistados 3 ou 4 vezes por você. Excelente profissional. Olha, eu acho que você está realmente no caminho certo e quando é dom, é dom. Comandante naval, o Campos, é um guarda municipal de profissão, porém, em 2004, perdeu 3 filhos assassinados aqui na cidade onde eu resido até hoje, que é Carapicuíba, muito violenta. À época não tinha uma guarda municipal, com muito sacrifício, muita dedicação e persistência. Nós criamos a guarda municipal e o comandante naval sabe da importância da guarda municipal à frente de uma escola, numa praça pública, evitando violência com nossas crianças e nossos adolescentes. Então, levantei de lá para cá essa bandeira. Sou um dos autores da Lei 13.022, juntamente com França, com Braga e outros, e também militei por mais de 11 anos, através das Marchas Azul Marinho, para a aprovação do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Naval é esse lutador, a nossa formação é educação física, letras e também gestão e segurança pública. Sou autor de alguns livros, o máximo aí, acho que está entre 17 ou 18 livros, e a gente vem fazendo esse trabalho de conscientização junto à sociedade brasileira. Que coisa, hein, comandante? Eu não sabia que o senhor tinha tantos livros assim. Depois aí, se o senhor puder me mandar o link de compra, alguma coisa assim, eu coloco no vídeo no final, tá bom? Maravilha. Comandante, o que eu vou falar pro senhor, eu acho que ninguém sabe. E agora eu me vejo na obrigação de falar. Eu perdi 3 irmãos pro crime em Carapicuíba. Três Olha aí. irmãos. Um dos motivos de eu ter entrado na segurança pública foi essas situações aí que aconteceram com meus 3 irmãos. E eu sou, eu tinha, eram 4 irmãos, né? Eu era o caçula e no final eu descobri que aconteceu esses fatos aí em pouco tempo. Eu tinha acho que 15 anos de idade. Meus irmãos eram todos mais velhos e eu perdi também meus irmãos no crime em Carapicuíba. Mortos por criminosos, né? Um eu não tenho certeza porque ele sumiu, então a gente não sabe se foi sequestrado, se foi morto, não sei. E 2 foram mortos mesmo, pelos criminosos aqui em Carapicuíba. Então nós temos algo em comum, né? A dor de perder um irmão acho que é parecida com a dor de perder um filho. É dor, né? Dor de perda, né? Então, eu até fiquei meio engasgado aqui. Deixa eu tomar uma água, porque isso daí toca na gente mesmo. Comandante, vamos falar da primeira questão, né? Por que polícia municipal e não continuar como guarda municipal? Campos, uma pergunta muito interessante, porque a sociedade, muitas pessoas, principalmente juristas e acadêmicos, eles ficam o tempo todo, não é polícia municipal, é guarda municipal, não é polícia, e aí é uma confusão. Então essa pergunta ela é muito providencial, porque a gente tem condições de esclarecer para a sociedade. Primeiramente, eu fui o primeiro das lideranças no Brasil a trazer à tona a necessidade de polícia municipal em vez de guarda municipal. E justamente por causa da interpretação dos estudiosos pseudos gestores de segurança pública de gabinete e muitas vezes até a sociedade também confunde. Então,
para a sociedade, eles acham, ou a sociedade acha, que guarda municipal não tem poder de polícia. Guarda municipal não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí, quanto mais eu estudei, eu chegando à conclusão de que, tendo a terminologia polícia municipal, no próprio nome, a gente sanaria por completo esta dúvida junto à sociedade. Eu preciso esclarecer também que poder de polícia é algo completamente diferente. Independente de você ser guarda municipal, polícia municipal, você tem o poder de polícia. E muitos estudiosos, muitos acadêmicos, juristas renomados, exceto Henri Lopes Meirelles, com quem aprendi, ele deixou muito claro que não está na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 8º, a questão de poder de polícia. Ali estão elencadas quais são as polícias. Então, onde, Campos, nós vemos aí a única lei do país que trata de poder de polícia. Então, a Guarda Municipal, por ser um órgão público, já tem o poder de polícia. A única lei que trata sobre o assunto é o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Tanto é que o agente da vigilância sanitária, dentro da sua atribuição, obviamente, ele, naquele ato, ele faz polícia. Então, o artigo 78 do Código Tributário Nacional deixa muito claro que as guardas municipais já nasceram, já foram criadas pelos seus respectivos prefeitos e prefeitas, municípios afora, com poder de polícia. Essas decisões que vieram posterior do STF trata de nomenclatura, e aí existem algumas confusões também. E aí é lamentável quando a gente vê um jurista falando: você não é polícia só porque não usa a nomenclatura. O STF deixou muito claro que, por hora, está proibido usar a nomenclatura Polícia Municipal. Por isso nós estamos avançando aí com a PEC 37 lá no Congresso Nacional. Eu sei que o senhor é uma pessoa bem ativa, né, nessa luta, né? E nós sabemos que precisam de pessoas que estejam aí à frente, né, para poder resolver essa questão. Eu entrei na Guarda Civil de Osasco em 92, correto? Agora sou aposentado da Guarda Civil, fiquei 30 anos lá. E o que acontece? Sempre existiu essa história, né? Você é o poder de polícia, você é polícia, você não é polícia. E isso não significa nada para quem está precisando de um atendimento de um servidor, né, de um servidor municipal ou estadual que esteja fardado, armado e preparado para atender alguém que está necessitado. Ah, o cidadão de bem, lógico, né? Para ele tanto faz se a farda é preta, se é cinza, se é azul, se é de camiseta. Ele não quer saber. Ele quer que alguém vá lá atender ele, né? A Guarda Civil de Osasco, eu não sei as outras, não posso falar, né? Não tenho condição de falar de outras guardas, mas a Guarda Civil de Osasco sempre foi respeitada como polícia em Osasco. No começo teve lá suas questões, suas discussões, né? Até com delegados de polícia que não viam a guarda como uma guarda própria para abordar, para deter, né, criminoso e levar ao delegado, mas isso foi muito rápido e graças a Deus, pelo menos em Osasco, o problema se findou. Tanto que eu tive em audiência no fórum da cidade, né, no Fórum Criminal de Osasco, falando com um juiz criminal, falando sobre o cidadão que foi detido, né, cometeu o crime. E o juiz, eu sempre achei isso engraçado, o juiz sempre nos chamava de polícia, né? O policial está aqui, o policial que prendeu, né,
o transgressor, né? E eu queria que o policial falasse como é que foi essa prisão. Nunca falou pra gente, ó, vocês são guarda civil. Nunca falou, vocês são guarda municipal. Sempre nos chamou, a própria jurista lá, né? O juiz, eu acho que é o órgão municipal mais alto da área de segurança pública, chegou lá e falou, não, todos falaram. O senhor é o policial, quero ouvir o policial. Como é que foi a situação. Então isso é muito importante a gente saber que é só um nome, mas a ação e a atuação não muda nada. Vamos para a próxima questão. Bom, o que motivou sua luta pelas guardas municipais? O que motivou sua luta pelas guardas municipais? Campos, no início já me apresentei aí que quem é o comandante naval, antes de mais nada, um pai de família, e que perdeu 3 filhos assassinados e um irmão também, viu, Campos? Eu sei a dor que você sente, porque realmente machuca. Você se vê sem chão e, de repente, as pessoas que você mais ama, os meus filhos já tinham 15, 17 e 19 anos de idade. É um momento horrível que eu atravessei na minha vida. E como não fiquei ruim da cabeça, consegui dar a volta por cima. Eu sou cristão, evangélico, fui para a igreja, porque o lugar de chorar é na igreja. E lá eu consegui forças para me levantar. E descobri que esse país, venho falando isso há muito tempo, precisa de uma segurança pública de verdade. Ou seja, como você falou, em Osasco, a Guarda Municipal, os seus modus operandi sempre foi voltado à segurança pública. Não foi tanto a bens, serviços e instalações de forma muito errada, interpretada por juristas e coronéis da Polícia Militar, patrimônio público. Não existe essa questão. Guarda Municipal é patrimonial. Você não vai encontrar na Constituição Federal nem uma literatura falando sobre isso. Então, nós precisamos levar ao conhecimento da sociedade o quanto é importante conhecer melhor as guardas municipais, principalmente nesse momento em que o país atravessa um momento pior de insegurança, crescimento da violência em todos os níveis, principalmente a violência doméstica. A gente vem fazendo um trabalho há anos em Ariquemes e Rondônia, além de outras medidas que eu venho tomando através da ONG SOS Segurança da Vida, e analisando também as políticas públicas por todos os estados brasileiros, por todas as polícias, por várias iniciativas da sociedade também. Essas políticas públicas, o Campos, isso é grave o que eu vou falar agora, essas políticas públicas sequer têm estagnado a violência doméstica. Não consegue nem parar. Imagine, então, diminuir. Então, alguma coisa está sendo feita. Eu acho que cabe posteriormente a gente estar falando sobre isso, futuramente, que é muito... deixa a gente assim sem ação. Por que será que a gente não consegue diminuir a violência doméstica em todos os seus aspectos, né? E eu estou com o curso de Romu feminino agora, o 5º curso de Romu feminino. Nós vamos fazer na Guarda Municipal, na cidade de Várzea Grande. E lá a gente tem o objetivo de preparar instrutoras, porque nós vamos para o enfrentamento. Então, são 5 cursos já que nós estamos fazendo, nós vamos fazer 10, preparar pelo menos 100 instrutoras para que no futuro a gente venha fazer um curso gratuito para todas as mulheres, independente de segmento, não só policiais. As policiais, tanto da Guarda como da Polícia Militar,
Civil e Federal serão instrutoras. E nós vamos fazer um curso de 2, 3 dias para as mulheres no geral, não importando qual segmento, qual a profissão. Seja mãe de família, seja uma empresária, seja uma desembargadora. Então, o Campos, eu vou deixar você fazer um pequeno comentário sobre isso, porque é muito importante a sua opinião, porque você, além de ser um entrevistador do gabarito que você também é um homem da segurança pública, tem essa bagagem. Aí você me repete a pergunta que eu quero voltar com mais objetivo para ela, por favor. Tá. O que motivou, né, a sua luta pelas guardas municipais e esse é o ponto 3, né? Essa questão de violência doméstica, eu considero ela tão séria, que o senhor sabe, né? O senhor me conhece, não é de hoje, eu sou bacharel em teologia e eu criei também, estou criando também umas reflexões, né? Eu chamo de reflexões teológicas. E a primeira reflexão que eu fiz, que está aí no canal, né? A primeira, comecei e fiz uma, eu falei sobre o que é o amor. E dentro desse texto bíblico que eu usei para falar sobre o que é o amor, eu falei sobre a violência. A violência contra as pessoas, contra a mulher, né? A mulher contra o homem também, porque tem muita mulher violenta também. Não vou tirar, falar as mulheres são todas santas e os homens não são, ou os homens são santos e as mulheres não. Os dois são violentos, né? E aí eu tratei desse aspecto da violência doméstica, violência conjugal, dentro do texto bíblico que fala sobre o amor. E aí eu falei, bom, que tipo de amor é esse, né? Que quer matar, que quer agredir? Isso não é amor, né? Isso não existe esse amor. Então, ele me ama, mas ele é violento. Bom, ele não te ama. Quem ama não é violento, quem ama não agride. Então, eu acho que é uma questão muito importante. Parece que não, muita gente fala assim, mas sempre existiu violência contra a mulher, é que hoje tem a mídia para mostrar. Antigamente não mostrava. Bom, eu fui criança e quando eu era criança, a polícia que existia no nosso país era o Brasil, ele era militar, né? Era o militarismo que eles falavam. E meu amigo, não tinha esse negócio. Se a polícia chegasse lá num lugar, porque o cara agrediu uma mulher, machucou, a mulher foi pro hospital e tal, esse cara ia levar uma surra grande. E apanhava mesmo. Eu vi gente apanhando. Então, agredir mulher, agredir criança, sempre foi uma questão de honra para a segurança pública. A polícia nunca deixou isso para lá. Né? Agora, hoje em dia, o cara lá agride a mulher. Eu já fui em situações de atendimento, né, enquanto guarda civil, e chegando lá, a mulher que apanhou, né, a gente vai conter o cidadão, porque muitas vezes está violento, e a mulher ainda vai na corregedoria falar que nós não devíamos ter feito o que fizemos. Nós fomos lá para defender a vítima e ela me fala uma coisa dessa. Então, o senhor pediu para eu comentar sobre esse assunto, é totalmente relevante e precisa mesmo de alguém que lute por essa mudança. Não é só na lei. Eu acho que essa mudança tem que ser lá na creche. Lá na creche, ensinar o menino, você não pode agredir mulher, menina, você não agride o menino. Ensinar que violência não é uma coisa boa. Infelizmente, a TV aberta mostra violência todo dia. A criança que acaba assistindo esse tipo de violência, tem o canal aí, o senhor sabe, o canal 4, né? Não vou dizer emissora, não tem necessidade. Você abre de manhã, não tem notícia. É só desgraça. Parece aquele jornalzinho amarelinho que tinha antigamente, que a gente era mais novo, que era o Pinga Sangue lá. Como que era o nome? Eu esqueci o nome. Notícias. Notícias Populares. Você abria o jornal, era só gente morta. E mostrava a foto lá do cara morto, esfaqueado. É o jornal de hoje. Eles adoram falar de gente apanhando, de gente morrendo, de sendo assaltado. A notícia tem que ser dada, mas só isso cria na comunidade, no ser humano, nas pessoas, nas crianças, uma noção de que isso daí é normal. Isso é normal. E não é normal. Não é. A gente tem que entender que isso daí não é normal. O senhor quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto ou não? Sim. Então você vê, até você tem aí
investida para ver se a gente consegue diminuir essas violências domésticas. E toda a sociedade está incumbida nisso. Porém, a gente não tem visto resultado sequer para estagnar. E, diante disso, nós pensamos aí com um grupo de estudiosos e vamos partir, sim, para o enfrentamento. Enquanto essas políticas públicas, ao longo do tempo, e eu acredito que muito tempo, não surtam efeito necessário para estagnar e construir uma nova sociedade com um novo pensamento, nós vamos sim partir para o enfrentamento. Nós vamos ensinar às mulheres os seus direitos, nós vamos ensinar essas mulheres se defenderem, enfim, nós vamos trazer para que essas mulheres saibam que elas têm a força necessária para defender sua família e evitar principalmente a própria morte. Esse assunto é tão sério que na primeira entrevista que eu fiz, que foi praticamente uma entrevista piloto, né? Eu fiz com o professor de jiu-jitsu, que é o Andrei Delgado. E na entrevista eu falei com ele e a gente comentou sobre essa nova lei aí, que não sei se entrou em vigor ainda, de liberar gás espargidor, né? Gás de pimenta que eles falam, para as mulheres, né? Aí a gente discutiu sobre esse assunto. Eu até queria que o senhor falasse um pouco o que o senhor acha do governo, né, liberar a venda, né, a compra de gás espargidor por mulheres. O que o senhor acha disso? Está dentro do conceito que a gente vem desenvolvendo, o Campos. Porque enquanto essas políticas públicas não vêm dando resultado, e, quiçá, eu tenho até dúvida do jeito que nós estamos conduzindo, quando eu falo nós, todos responsáveis pela segurança pública, não surtiu um efeito, as mulheres precisam se defender. Eu vou além, eu radicalizo. No nosso curso, as mulheres terão, sim, noções de armamento e tiro. Elas precisam, primeiramente, de forma psicológica, ter a consciência de que ela é capaz de se defender. Psicologicamente, ela vai aprender que ela é capaz. Posterior, nós vamos mostrar os direitos e, na prática, mostrar noções de armamento e tiro. Nós vamos mostrar defesa pessoal e o dia a dia de uma mulher, independente do emprego que ela executa no dia a dia. Entendi. Então, urgentemente, esses cursos provavelmente começarão ao final do ano, desse ano ainda, porque a gente vai fazer a primeira turma entre o mês da mulher, que é outubro, né? E nós vamos voltar a falar sobre isso daí. Mas o gás é uma das iniciativas que nós vamos implantar. A forma de uso, como deve ser usado, quando deve ser usado, inclusive os direitos, de que forma, né? E como comprar, como adquirir. As mulheres precisam ter, no mínimo, algo para se defender. Primeiro começa psicologicamente que ela é capaz de se defender e depois, na prática, algo que venha a defendê-la de fato fisicamente. Correto. Vamos para a próxima questão, então. Esse assunto o senhor já encerrou ou o senhor tem mais alguma Sim, coisa? deixa eu só falar. Pode falar. Deixa eu só falar para você a questão do que me motivou. As guardas municipais, você que está me ouvindo aí, que está assistindo esse programa com o Campus, presta bem atenção. As guardas municipais, elas são originalmente e naturalmente polícias comunitárias. Então, elas têm o poder de conhecer a comuna e, inclusive, as pessoas que moram na comunidade. E isso ajuda muito no policiamento preventivo comunitário. Quando eu conheci este novo modelo de fazer segurança, de fazer polícia, eu falei, está aí
a polícia que o Brasil precisa. Está aí a polícia que Carapicuíba, Osasco, São Paulo, nós já estamos caminhando. Nós chegamos aí a 30% do potencial de uma guarda, do que uma guarda municipal pode oferecer para a sociedade, tendo como exemplo Osasco, São Paulo. E por que eu falo 30%? Porque os nossos gestores aí, o prefeito Ricardo Nunes, o Gerson Osasco, aqui em Carapicuíba principalmente, tem que ter a consciência, Campos, de que para você fazer polícia você precisa de efetivo. Não basta só ter tecnologia. E o nosso efetivo é muito aquém da necessidade da cidade de Osasco, é muito Carapicuíba, aquém da cidade de Carapicuíba, eu São acho que é Paulo. cento e poucos, né? Cento e É poucos. pouco demais, Cento e né? poucos. Divide em 4 plantão. Divide os caras em férias. Os caras que trabalham interno na comunicação, no monitoramento, não sei como funciona. Aí fica. Vou chutar aqui, vai, uns 20 homens na rua com viatura. Pra uma cidade desse tamanho. E a gente tem como base a cidade de Nova York. A cidade de Nova York, a polícia local, ela tem mais ou menos 55 mil agentes. E sabe qual é a população? Pouco mais de 6 milhões. Trazendo para São Paulo, fazendo um comparativo, São Paulo tem 12 milhões de habitantes e a Polícia Municipal 7 mil agentes. Então nós precisamos conscientizar tanto a sociedade para cobrar, quanto os gestores e os vereadores da necessidade da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, a Polícia Municipal de São Paulo, ela vai ter que ter 70 mil, 80 mil agentes para dar conta de tanta gente assim. Eu queria só fazer um apontamento sobre a polícia comunitária, né? O Gilson Menezes, né, que Deus o tenha, né, foi um bom comandante para Osasco, ele ajudou bastante, né, a melhorar a estrutura da Guarda Civil. O comandante Gilson Menezes, o senhor conheceu, e Muito. ele sempre colocou esse ponto. Não, nós somos polícia ou guarda comunitária. E eu percebi isso nas ações na rua. Porque como a gente tinha chamado de setores, né? O senhor vai entender, o público não sabe o que é isso. Você fica ali naquele setor fazendo patrulhamento, então, ou seja, numa área específica, é a área de patrulhamento daquela viatura. E o patrulhamento da viatura da Guarda Civil, ele é muito dinâmico, porque ele tem que visitar os próprios municipais, ele tem que visitar os órgãos de saúde que estão dentro daquela área que ele vai atuar. E esse patrulhamento acaba acontecendo de forma natural, né? Você vai passar pelas ruas para poder chegar lá na praça, para chegar no parque, para chegar no setor de atendimento médico, os setores que são seus. E fazendo isso constantemente, a gente notava assim, as pessoas até falavam assim, poxa, como o senhor percebeu que tinha algo errado? A gente passa sempre pela mesma rua, passa pelos mesmos locais, que você vai ali fazendo aquele seu trajeto. De repente você vê um cidadão lá que você nunca viu. Uma moto ali que o senhor nunca viu. Um carro parado numa situação estranha. Você fala, ó, esse carro aqui, eu nunca vi esse carro aqui, mano. Vamos puxar a placa desse carro e ver o que tem. Então acabava acontecendo esse tipo de situação. Por quê? Porque a guarda municipal, sendo comunitária, ela é muito mais presente que a polícia militar, tá? E eu não falo mal da polícia militar, ótimo trabalho da polícia militar. Só que o policial militar, por exemplo, em Osasco, você tem policial que é de Sorocaba, você tem policial que é de São Paulo, e o policial de Sorocaba e de São Paulo, ele não tá só em Osasco. Hoje ele tá em Osasco, amanhã ele tá na capital, depois ele vai para Sorocaba, vai para outra cidade do interior, então ele não tem essa O o vínculo. vínculo é bem isso. Não tem um vínculo. Então ele não consegue. Não estou dizendo que eles estão errados, maravilhoso. Mas ele não tem esse contato direto com a população a ponto de saber entrar numa rua, olhar um carro e falar: pô, esse carro aqui eu nunca vi. Porque ele está em São Paulo, ele está em Osasco, ele está em Carapicuíba, é da administração, né, da cidade, da polícia. Ele está sempre em movimento até para evitar, né, também as pessoas visarem muito ele, né? E
para a segurança do próprio policial, eu acho interessante, mas não tem esse vínculo, não tem essa comunicação direta com a comunidade. Exatamente. Por isso que a gente fala. Isso me motivou de tal forma, levantei essa bandeira. Em 2004, meus filhos foram assassinados, e aí sim, até falo com as pessoas, com as lideranças parlamentares do Brasil inteiro, que eu fui ungido para levantar a polícia municipal no Brasil. É um trabalho difícil, porque tem muitas pessoas contrárias, principalmente e infelizmente coronéis das polícias militares de todo o Brasil, mas a gente não desiste. Isso motivou, é muito bom para a sociedade, e a sociedade é que vai decidir se quer ou não a polícia municipal. Perfeito, comandante. Vamos para a próxima questão, então. A seu ver, o que as guardas municipais podem fazer pela segurança pública? O que as guardas municipais podem fazer pela segurança pública? Fantástico! A sociedade precisa buscar essas informações não só na internet, mas se a sua cidade tem uma guarda municipal, faça uma visita ao comandante, ao secretário, vá conhecer as ações comunitárias, sociais que as guardas municipais desenvolvem. Não é só o patrulhamento ostensivo e preventivo comunitário que as guardas municipais realizam e realizam muito bem. Eu tenho falado bastante que a guarda municipal, a polícia municipal, ela sem dúvida nenhuma, é a polícia que está no local antes do crime acontecer. Por isso é policiamento preventivo. E isso traz à tona lembrar à sociedade que as guardas municipais realizam Patrulha Maria da Penha, realizam rondas, principalmente as cidades do interior. Eu lembro que a Guarda Municipal de Piracicaba tem as suas guardas municipais rurais. Em outros lugares, como a cidade de São Paulo, são chamadas de guardas municipais ambientais. Nós realizamos o primeiro Congresso Brasileiro de Guardas Ambientais no Brasil, ali no Parque do Ibirapuera, foi um sucesso, já estamos caminhando para o segundo. E, além disso, nós temos outros órgãos importantíssimos que cuidam da orientação do trânsito. Tem o Canil, que faz um trabalho excepcional, não só um trabalho policial, mas também de apresentação em escolas, praças públicas, reunindo as famílias. Então, as guardas municipais realmente vieram ao campus para trazer segurança pública de verdade. Não gosto daquela fala enganosa que é sensação de segurança. Que mané segurança, sensação de segurança? Nós estamos morrendo aí a cada dia aí. Quantas pessoas são assassinadas? Um absurdo. Como então? Ficou coisa banal. Aí vem me falando sobre sensação de segurança. Não, chega. A sua cidade, se tiver uma guarda municipal, cobre dos prefeitos, cobre dos vereadores, efetivo à altura, aí sim teremos segurança pública real. É isso aí, meu amigo. O senhor falou do Canil, da Guarda Civil de São Paulo, né? Eu, enquanto fui chefe de comunicação da Secretaria de Segurança em Osasco, aquelas buscas que houve por pessoas, né? Por pessoas que desapareceram, não foi uma só. E em alguns momentos eu tive contato com o pessoal do Canil de São Paulo. Tinha lá o Cecílio, né, de Osasco, não sei se o senhor conhece. O Sim, Cecílio, excepcional. ele tinha também, né, uns cães lá que faziam esse tipo de verificação. E realmente o canil da Guarda Civil de São Paulo fazendo esse tipo de situação, inclusive na época foi localizado vários corpos, era um local de descarte, era um cemitério clandestino, né, que fala.
Acho que Isso. foi em Pirituba, se eu não me engano, ou não, Pirituba, foi Pirituba. inclusive tem um vídeo que tem muita visualização sobre isso. É, foi lá em Pirituba. Eu tive junto lá com eles, né? Que umas dúvidas que tiveram é que um desses desaparecidos de Osasco estava lá em Pirituba. Depois foi feito análise, exames e tal, e acabou descobrindo que não estava. Era outras pessoas, né? Então, quer dizer, eles foram procurar o pessoal de Osasco e acabou encontrando outras que não tinha nada a ver. Era local onde os criminosos fazem lá assassinato, né? Vamos dar nome à palavra e Isso. cava um buraco, joga o cara lá dentro, para a família não achar, para a polícia não encontrar. E a Guarda Municipal de São Paulo, né, a Guarda Civil de São Paulo, ela tem uma atuação muito boa. Inclusive, provavelmente eu vou estar entrevistando um deles aí logo logo, né, se eu conseguir contactar algum deles para falar um pouquinho sobre Fica esse trabalho. tranquilo que eu vou ajudar nisso. Obrigado. Vamos para a última questão então, comandante. Quando a segurança pública pode melhorar no Brasil? Quanto que o senhor acha que a segurança pública pode melhorar no Brasil? Quando o eleitor, o brasileiro, ele analisar os defensores, os líderes, independente de questões políticas, o que vem esse pessoal entregando para a sociedade. O momento de escolha é agora. 2026, aquele deputado, aquele vereador, ele tem feito um trabalho de apoio a novas políticas públicas de segurança, tem investido o suficiente na Guarda Municipal, na Polícia Municipal da sua cidade? E a sociedade, o quanto tem cobrado da própria Guarda Municipal enquanto instituição trabalhos voltados mais às ações sociais comunitárias do que repressiva. Nós precisamos trabalhar de forma preventiva. O caminho nós já temos, são as guardas municipais. Falo com conhecimento de causa, porque estudo e dediquei uma vida inteira em defesa das guardas municipais, a nossa polícia municipal. Correto, eu acho muito importante mesmo. E é claro que cada um, né, cada um vai brigar, né? Vamos falar brigar, no bom termo da palavra brigar, é, pela área que lhe convém, correto? Então, se o cara é Sim, médico, ele vai, é obrigação dele brigar pela área da medicina na cidade, ou no estado, ou no país. Se o cara é policial militar, ele vai brigar pela polícia militar, né? Eu não estou falando aqui dos benefícios para a população, eu estou falando aqui da ação do agente público que vai ser lá nomeado e vai estar lutando. O senhor, como guarda municipal e representante das guardas municipais, o senhor não é representante de uma guarda, o senhor representa as guardas do Brasil, né? Eu sei disso, eu conheço o senhor há bastante tempo. O senhor tem sim por obrigação, né? Não só política, mas moral, de brigar pelas guardas municipais, correto? Então eu acho que a tá. população está no momento, claro, o senhor falou, é momento político, nós estamos aqui tratando sobre política, mas eu acho que é importante a população saber quem é o candidato que eu quero me representando lá na cadeira municipal, estadual, federal, não importa. Quem é o candidato que vai estar lá fazendo alguma coisa pela necessidade que eu sinto na minha cidade. Você vê que a sensação de insegurança, eu não vou falar segurança, a sensação de insegurança no Brasil é gigantesca. Eu sou guarda civil aposentado. Eu evito sair da minha casa à noite. Eu evito. Se eu puder evitar, eu não vou. Se eu puder evitar sair, eu não saio. Eu comprei uma moto, que é uma moto scooter, de 400 cilindrada, mas na verdade o que eu queria? Eu queria uma moto BMW de 1.200 cilindrada, para eu poder viajar, para passear. Na época eu tive que ficar naquela, eu compro a moto BMW e me matam para roubar,
ou eu compro a scooter que ninguém quer, porque ladrão não se interessa por scooter, que não corta giro, não foge da polícia, a minha é grande, não passa no corredor, ele não vai querer essa moto, não sobe na calçada. Então, eu optei por ter uma moto de cilindrada mais baixa, uma moto scooter, para a minha segurança, tá? Claro, eu tô contente com a minha moto, é uma scooter Maxim 400, né? Eu comprei na Dafra, inclusive o pessoal da Dafra da Lapa sempre faz manutenção na minha moto. Eu adoro a moto, não tenho o que falar, não estou reclamando da moto, eu estou reclamando que eu tive que fazer uma pesquisa de 6 meses procurando algo que eu não ia morrer por usar, né? Então, se eu comprasse uma BMW 1200, a gente vê na televisão toda hora os caras indo atrás, atirando, roubando a moto, né? BMW 800, 1200, eles adoram. Então, é muito importante que tenhamos leis que garantam a segurança, não a sensação, a segurança da sociedade civil, né, no Brasil. Correto? Exatamente. Eu acho que o senhor já chegou em todos os pontos. Eu gostaria de deixar esse último momento para o senhor falar alguma coisa de cunho pessoal aí para os nossos telespectadores. Bom, primeiramente te agradecer, Campos. Você tem o dom que Deus deu para fazer esse trabalho, continue fazendo esse trabalho, persista como você sempre persistiu, porque a sociedade precisa de entrevistas como essa, programas como essa, conhecendo os diversos segmentos da vida, para melhorar mais ainda a sociedade. Particularmente, eu peço à sociedade encarecidamente que venham conhecer realmente a nossa futura Polícia Municipal, que são as guardas municipais, exijam dos prefeitos, exijam dos vereadores o investimento necessário para que possamos, no futuro muito breve, segurança pública real. Um abraço a todos e principalmente a você, Campos. Conte conosco. Obrigado, comandante naval. Deus te abençoe também, que os seus projetos aí futuros no meio da política, da sociedade, se concretizem, né? Como o senhor tem sonhado em melhorar. É muito importante quando a gente luta pelos outros, né? Eu acho que isso é algo de Deus na nossa vida, quando a gente está defendendo Verdade. os outros. Eu estou aposentado, e não consigo largar essa. Muita gente falou: ah, você está aposentado, vai cuidar de fazer outra coisa, vai pescar. Você fica. Mas eu preciso estar aqui para abrir os olhos das pessoas e querer que elas melhorem, querer que a sociedade seja melhor, porque é o meu desejo, né? Eu entrei na segurança pública para ajudar as pessoas. Eu entrei lá para isso. Eu não entrei lá para matar bandido, eu não entrei lá para prender traficante, eu não entrei lá para tomar carro de coitado. Eu entrei lá para ajudar as pessoas naquilo que eu puder. Esse é o meu sentido. A própria Bíblia, né, fala que a gente tem que tentar sempre ajudar. Tanto que o senhor vê, eu fiquei 30 anos na Guarda Civil e eu saio de cabeça erguida da Guarda Civil sabendo que eu não prejudiquei ninguém. Que bom. Por motivo idiota, né? Muitas vezes eu ajudei pessoas que não mereciam ser ajudadas. Aos olhos dos meus recrutas, dos meus soldados que estavam ali na viatura, muitas vezes falavam para mim: ô chefe, o senhor vai deixar esse cara embora? Pô, vamos prender o carro dele, vamos prender a moto dele. E aí eu explicar pro cara, falar: meu, ele tá num momento difícil, eu esclareci que ele tem que levar o carro, guardar em casa até resolver, e ele que resolva. Eu não vou ajudar o cara se o cara tá lá devendo o documento do carro, né? Tem uma dívida lá de atraso de documento, e o cara vai com o carro pro pátio. O que isso vai acarretar? Ele não consegue pagar o documento. O cara não consegue. Eu tô falando de pai de família, tá? Tô falando de gente decente. O cara não conseguiu pagar o documento, que tá com dívida, que tá passando por situação financeira difícil. Como que ele vai tirar esse carro lá do pátio? Pagar o pátio, pagar transporte, pagar as multas. Então a gente dava uma notificação pro cara. Eu fazia isso, e isso não é crime, né? É o meu direito de escolher qual a posição que eu vou tomar diante da situação.
eu dava lá uma notificação, uma multa pro cara e falava, amigo, pega esse carro agora, vai lá e deixa lá na tua garagem. Porque se você sair de novo e deparar com a minha viatura ou com outra viatura, aí é pátio. Entendeu? E o cara saía agradecendo, muito obrigado, olha, eu precisei mesmo sair, eu vou evitar até resolver. Pague seu documento, deixe seu carro em dia, resolva suas questões administrativas do seu veículo e depois o senhor passa a passear com o seu carro novamente. Para Ô, mim, isso Campos, é muito mais digno. E a sociedade também olha e fala, não, o cara não quis me prejudicar, o cara quis me ajudar, me orientou. isso é polícia comunitária. É. O cara me orientou, o cara não foi lá e tomou meu carro que eu precisava às vezes para levar um filho no médico, para ir no mercado. Então, eu orientei e avisava, amigão, tô te avisando, se era outra viatura, é pátio. O senhor sabe disso. Mas no meu caso, eu não quero prejudicar o senhor e eu acho justo onde o senhor mora, em tal lugar. Muitas vezes eu até, é aqui perto, eu vou acompanhar o senhor até lá. Para Perfeito. o senhor não deparar com outra viatura, é minha área de patrulhamento mesmo. Eu vou acompanhar o senhor até lá, o senhor põe na garagem e eu não quero mais o senhor com esse carro na rua até resolver essa questão administrativa. Correto? Perfeito. E eu passei por situações em São Paulo, em rodovias do Brasil, com o carro com documento atrasado. Eu passei por isso. Eu passei. E aí existe uma lei do retorno, que é essa lei espiritual, né? A lei de Deus, né? Tudo que você planta, você colhe, tudo que você faz vem para você. E eu fui parado por policiais rodoviários. Eu fui parado por policiais militares de São Paulo, de Osasco, de vários lugares. Eu fui parado por guarda civil. E eu expliquei, ó, tô com o documento atrasado, tô pagando faculdade, eu não consigo pôr em dia e eu preciso do carro para ir para a faculdade. Olha, a minha situação é essa, me perdoa. Tudo bem, o senhor vai resolver isso daí. Então eu era liberado. Por quê? Porque eu fazia a mesma coisa pelos outros. Então não adianta você ser uma pessoa vil, malvada, adorar, destruir, prejudicar o outro e querer que alguém te ajude. Porque é a lei do retorno. O Perfeito. senhor concorda comigo? Perfeito. Concordo com grau, número e gênero. É que eu tô falando algo que é meio fora da nossa questão, tá Não, fora, tá mas excepcional. eu acho que é importante as pessoas que estão ouvindo e vendo saber tudo que você fizer vai voltar para você. Se você fizer coisa boa, as coisas boas voltarão. Se você fizer coisas más ou prejudicar as pessoas sem motivo, é isso que vai vir para você. Verdade. O Campos, só um agradecimento. Quero agradecer aqui todos os guardas municipais do estado de São Paulo, em especial os guardas municipais de Osasco, Carapicuíba, essa região toda, pelo trabalho excepcional que vem fazendo, porque a gente, para defender um trabalho, esse trabalho tem que ser bem executado. E também estender esse agradecimento aos guardas municipais de todo o Brasil. E deixar aqui, se você me permitir, nas redes sociais você vai me encontrar Comandante Naval no Instagram e também no YouTube e nas demais redes sociais. Que legal. Ô, comandante, o senhor está pedindo pro pessoal se inscrever nos seus canais aí. E no meu, o senhor não vai pedir não, comandante? Com certeza, vamos fazer os cortes principais dessa fala tão importante para a melhoria da sociedade, quando você fala de amor, quando você fala de retorno, né? Isso é fantástico, é espiritual. Então a gente precisa divulgar o trabalho do campus e é um excepcional profissional, agora reiniciando com essas novas entrevistas, em breve serão lives, podcast, e é isso aí. Conta comigo. Obrigado, comandante. Eu quero aproveitar nesse momento e pedir para você se inscrever nesse canal. Eu olhei aí, eu tenho dois vídeos, começou agora. Eu tenho 7 inscritos. Então, se você gostou do vídeo, se isso te serviu de alguma forma, se inscreve no canal. Procura também o canal do Comandante Naval. Se inscreve lá, apoia esses canais. Porque muitas vezes nós vemos canais aí com 1 milhão de seguidores, 2 milhões, e você vai avaliar o canal, você não encontra nada que seja útil para a sociedade. Muitas vezes são piadas que as pessoas fazem, né? Brincam
brincam com as pessoas e a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para falar coisa séria. Uma pessoa uma vez falou para mim: ah, você fala disso daí, a sociedade não se interessa. Eu acho que interessa e muito, as pessoas se interessam e muito, porque eu trato de segurança pública em outros aspectos também, mas essa é uma questão que tem massacrado a nossa sociedade e não é de hoje. Há muito tempo o brasileiro tem sofrido por essas questões. Esses dias eu estava lendo um jornal e eu estava vendo que os empresários que vêm para o Brasil, né, que vêm muitas vezes sem documento, boliviano, paraguaio, eles estão sendo extorquidos no Brasil. Porque eles não podem ir lá, eles têm medo de ir na delegacia fazer a denúncia e ser extraditado do Brasil. Olha só que ponto nós chegamos. Então os bandidos encontraram esse nicho de pessoas e começam assim a, a cometer crime contra essas pessoas, chineses, outras pessoas, estrangeiros, vamos falar, né? Porque ela não entrou legalmente no Brasil, não tem lá o visto de permanência, então o cara se acha no direito de roubar, subtrair, destruir esse tipo de pessoa. Então acho que a gente precisa de muita gente para cuidar disso. Espero que o senhor continue com esse trabalho de lutar pela segurança pública do Brasil. Olha aí, o chapéu da GCM. Isso aí, comandante. Eu quero agradecer você que assistiu até agora, que participou, né, que viu essa entrevista. Espero que tenha servido. Eu acho que é importante para você. E como eu disse, se inscreve no canal, envia para os amigos e partilha do nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, comandante naval. Fica com Deus. Manda um abraço aí pro povo aí. Muito obrigado, você que me assiste aí. Não esqueça de se inscrever tanto no campus aí quanto no comandante naval. Um abraço. Fica com Deus, comandante. Deus te abençoe. Continue abençoando a Amém. sua vida, que seus projetos se cumpram. Obrigado. Amém.